Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje é dia 15 de maio, dia da restauração do sacerdócio. Então eu vou começar essa mensagem fazendo um pedido a vocês que vocês possam compartilhar comigo uma bênção ou um milagre que vocês foram testemunha a respeito do sacerdócio, tá bom? Uma bênção, um milagre que vocês receberam por meio do sacerdócio. Então compartilhe comigo aqui, eu aprendo muito com vocês, eu gosto da história e o testemunho de vocês. Quem estiver participando no grupo aí do WhatsApp também podem compartilhar aí, é muito edificante, tá bom? Então eu começo já a mensagem falando sobre isso e essa semana tem muita coisa para estudar, como sempre, não deu para fazer tudo. E eu estava acompanhando o canal da Cilei, né, que é o Sarça Ardente, e ela falou bastante coisas ali, inclusive das pessoas que ficam escolhendo, né, quais tipos de mandamentos ali que querem seguir, né. Foi excelente a aula da Cilei, e teve dois missionários, dois elders também junto ali, tá bom? Então eu convido vocês, se vocês não assistiram ainda, ir lá no canal da Cilei e assistir, porque vale a pena, tá bom? Eu gostei demais da mensagem que ela compartilhou junto com os missionários do Vem e Segue. E também tem o Rafael Rodrigues, que é o do canal Escritura Sud. Ele também compartilhou uma explanação bem legal ali sobre os shakers, né? E uma mensagem bem bonita para nós a respeito do Vem e Segue. Eu acho bem interessante pegar esses canais e acompanhar também, porque eles contam um contexto histórico, né, de uma maneira diferente. Porque muitas vezes eu estou aqui compartilhando um versículo, um princípio, mas às vezes eu não abordo, né, a questão histórica. Às vezes eu coloco na história, às vezes não. Mas hoje eu vou compartilhar a respeito do sacerdócio. A respeito do canal aí, Escritura Sud, e o canal Sarça Ardente, eu estou deixando aqui no final da descrição do meu vídeo para vocês entrarem lá e assistir, se não assistiram ainda. E aproveitem e se inscrevam lá nesses dois canais, que são canais ótimos, tá bom? Do Vem e Segue também, que ajuda a gente no nosso estudo aqui. Hoje eu vou compartilhar aqui a sessão 50, que o Senhor fala a respeito de espíritos malignos, né? E ele dá poder ali para aqueles que ele designou para expulsar os espíritos malignos. Tá aqui, ó, no sessão 50, eu vou ler o finalzinho do versículo 30, que diz assim: e os espíritos ser-vos-ão sujeito, né? Então, o primeiro milagre na igreja publicamente feito ali foi Joseph Smith, quando ele expulsou o espírito maligno de um homem, tá bom? Então é interessante que foi o primeiro milagre que foram testemunhados por outras pessoas ali, foi esse, Joseph Smith expulsando um espírito maligno. Bom, para fazer isso tem que ter a autoridade do sacerdócio. Olha o que acontece aqui em Atos capítulo 19, é uma história interessante. O versículo 15 e o versículo 16. Havia 7 sacerdotes que eles entraram na casa de uma pessoa para expulsar ali um espírito maligno, tá bom? E chegando lá, eles disseram, né? Nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega, né? Eles não pertenciam à igreja, não tinham o sacerdócio ali, mas eles falaram dessa maneira, né? E aí o Espírito respondeu para eles da seguinte maneira aqui no versículo 15 e o 16. Olha o que acontece. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo. Porém vós, quem sois? Ele não conhecia e não reconheceu a autoridade pela qual aqueles homens estavam o expulsando. E saltando neles o homem em que estava o espírito maligno, assenhoramos-se deles, podendo mais do que eles, de tal maneira que nu e feridos fugiram daquela casa. Olha que interessante, o espírito, ele estava com tanta força que tinha ali 7, ele arrancou a roupa daqueles homens, feriu eles, e aqueles 7 pessoas não conseguiram segurar aquele espírito maligno, e ele colocou os 7 para correr. Essa escritura aqui mostra sobre a autoridade do sacerdócio, conforme está em Doutrina e Convênios 50, aqui o versículo ali, que o Senhor deu autoridade para que os espíritos sejam sujeitos. Então, se a pessoa não tem autoridade, é melhor nem mexer, tá bom? É melhor ficar esperando até o espírito ir embora ali. Bom, eu vou compartilhar também a respeito disso o versículo da sessão 50, o versículo 32 e o 33, que diz assim: e ser-vos-á dado poder sobre os espíritos, e proclamareis com
e proclamareis contra este espírito em alta voz, se ele não é de Deus. Então, se o espírito não é de Deus, eles podiam proclamar em alta voz e expulsar esse espírito. E de que maneira eles deveriam fazer isso, né? No versículo 33 diz assim: não com acusações injuriosas, para que não sejais vencido, nem com jactância ou regozijo, para que não sejais por ele apanhados. Então aqui o Senhor falou que quando uma pessoa vai expulsar um espírito ali, não é com regozijo de alegria ou ar de superioridade dos espíritos ali, né? Não é para gritar ou coisa assim. Ele está falando bem claro aqui, tá bom, sobre isso, que não é dessa maneira que deve ser expulso o espírito ali. Não vou até ler o versículo de novo, ó. Não com acusações injuriosas, né? Para que não sejais vencido. Ou seja, uma coisa legal também é não ficar conversando ali com o espírito, né? Porque os espíritos malignos são mentirosos. Ele vai tentar ali de alguma maneira desacreditar o seu sacerdócio ou a sua dignidade. Querer falar que você não está digno, alguma coisa. Então, você não está ali para conversar, tá bom? É melhor você expulsar logo o espírito maligno ali. E ele fala que não com jactância, nem com regozijo, né? Para que não sejais apanhado, né? Com astúcia ali, se você ficar conversando ali, é perigoso isso também. Então só expulse e pronto, tá bom? Vou compartilhar aqui, né? A respeito desse versículo aqui, eu pude observar que o fato de expulsar espíritos, né? A gente vê aí em algumas ocasiões que as pessoas fazem como se fosse um show, né? Uma exibição ali de poder, querendo humilhar o espírito ou de alguma coisa, ficar clamando ali, e isso não é legal, conforme essa escritura está ensinando aqui, tá bom? Bom, eu vou terminar aqui, né? Em Marcos 9, fala também de uma ocasião em que um pai de família, né? Ele levou um filho que estava com um espírito maligno para os discípulos expulsar dele aquele espírito maligno. Porém, os discípulos não conseguiram. Jesus Cristo não estava no meio deles, né? E no capítulo 9, né, de Marcos, ainda diz assim: alguns dos escribas disputavam com eles. Ou seja, viram que os apóstolos eles não conseguiram expulsar aquele espírito, né? E começaram a duvidar, ou talvez tirar sarro, né? Cadê o poder, ou coisa assim. Né? E aí o que aconteceu? Enquanto eles estavam nessa maneira ali disputando com os discípulos, porque os discípulos em vão tentavam tirar aquele espírito ruim do menino e não conseguia, aí Jesus Cristo chegou, né, no meio dele. E nessa hora ali, essas pessoas, né, religiosas estavam criticando, eles calaram ali para ver o que ia acontecer, tá bom? Então eu vou ler aqui, ó, o que o pai do menino disse a Jesus Cristo, no versículo 18, e o que Jesus Cristo responde no versículo 19. Né? Então o pai do menino disse sobre o menino: e onde quer que o apanha, ou seja, o espírito, né? Quando o espírito se manifestava no menino, despedaça-o, de modo que ele espuma e range os dentes, e vai erguendo-se. Né? E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, eles não puderam. E respondendo Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me a mim. Então Jesus Cristo chamou a responsabilidade ali. E Jesus Cristo faz uma pergunta, né, para o pai do menino, no versículo 23, dizendo assim, ó: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Porque até aquele presente momento, aquele rapaz, aquele homem, né, levou o filho para que os apóstolos curassem ali e expulsasse o espírito maligno. Ele passou a responsabilidade ali para os apóstolos não conseguiram. E dessa vez ele pede para Jesus Cristo fazer. Se tu podes fazer alguma coisa, faz, Senhor. E aí Jesus Cristo passa essa responsabilidade para aquele homem que tinha trazido o seu filho. Ele fala: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Ou seja, agora já não era responsabilidade somente de Jesus Cristo. O homem tinha que crer também. Né? E é interessante ver isso, que às vezes alguns milagres não acontecem na nossa vida por falta da nossa própria fé. Talvez os apóstolos não conseguiram expulsar por causa da falta da fé do próprio Pai também. Tá bom? Então tem essa parte aqui que Jesus Cristo explica. E aí quando Jesus Cristo fala: se ele crê, tudo é possível ao que crê,
O pai diz assim: E logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que afluía, né, e aumentando, repreendeu o espírito, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia deles e não entre mais nele. E ele clamando e agitando com violência, né, o espírito agitando o menino com violência, saiu do menino e o menino ficou no chão como se fosse morto. E aí Jesus Cristo no 27 aqui, ele vai lá e toma o menino pela mão e ergue. Mas é bem interessante aqui que quando a responsabilidade é passada para o pai do menino, ó, se você crê, tudo é possível ao que crê. Você crê? E aí ele reconhece que ele crê, mas ele pede ajuda a Deus, né? Fala, ajuda a minha incredulidade, me ajuda a ter mais fé, né? Que a minha fé seja suficiente, Senhor. E aí o Senhor ali, ele vai lá e cura, né? Ele expulsa o demônio ali dos meninos. Mais tarde, nessa mesma escritura, quando os apóstolos se reúnem com Jesus Cristo, eles perguntam por que nós não podemos expulsar esse demônio. Está aqui no versículo 28 e 29. E quando entrou em casa, com seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós o expulsar? E disse-lhe: Esta casta não sai por coisa alguma, senão pela oração e jejum. Então existem espíritos malignos que são muito poderosos, né? Tem que jejuar, tem que ter um esforço a mais da nossa parte também, tá bom? Assim como os anjos de Deus, eles têm hierarquia, né? Serafim, querubins, arcanjo, também os espíritos malignos, os espíritos da treva também, né? Eles têm ali potestade, principados, né? E tem também as suas hierarquias e tem espíritos que são mais fortes do que outros também, tá bom? Então é importante nós sempre estarmos jejuando para estar preparado para qualquer ocasião aí. Bom, o vídeo ficou, a mensagem ficou muito longa aqui, tá bom? Vou pedir desculpa para vocês, só quero compartilhar duas experiências que eu passei a respeito disso, tá bom? De ter que expulsar espírito maligno, tá bom? Não é algo que eu gostei, tá bom? De fazer. Na verdade, quanto mais longe eu ficar desses espíritos malignos ou do mal, a gente deve se conservar o mais longe possível, tá bom? Mas uma vez eu estava saindo com o Elder, né? Estava em divisão, só eu e o missionário. E já tinha caído a noite, né? Já eram as 8 horas da noite ali. E um rapaz veio correndo e pediu para que fosse até a casa dele, porque a irmã dele estava com espírito, né? E o Elder falou, não, nós vamos lá, né? Aquele rapaz já conhecia esse missionário, porque o missionário já tinha ido lá uma vez e expulsado, tá bom? E nessa ocasião eu tinha ido com o Elder, né? Eu estava saindo com o Elder, então fomos nós dois. E aí chegamos lá, a moça estava realmente em cima de uma cama de casal ali, e rosnando, né, parecendo um cachorro, né, fazendo alguns ruídos bem estranhos ali, né, e aí nós entramos, o pessoal da família se reuniu ali, né, ao nosso redor, e o Elder falou, olha, eu já vim aqui e eu já expulsei esse espírito aqui, eu disse para vocês que vocês deveriam colocar a vida de vocês em ordem, vocês deveriam ir na igreja, e vocês não foram, vocês têm que buscar a Deus, vocês têm que limpar o vaso interior, para que esse espírito não volte. Passou a semana, vocês não foram na igreja. Novamente nós estamos aqui. E agora eu vou pôr a mão sobre ela, e esse espírito vai sair, e assim que eu terminar, ela vai dormir. E eu convido vocês, vão na igreja, vocês precisam buscar a Deus, tá bom? E aí, eu e o missionário colocamos, tem várias formas de se expulsar um espírito, e dessa vez nós colocamos as mãos sobre a cabeça daquela moça, e o Elder proferiu ali uma bênção do sacerdócio, e assim que ele acabou a bênção, né, a moça só deitou a cabeça na cama ali, como se estivesse desmaiada, realmente dormindo. Então essa foi uma ocasião, isso era um sábado, e no domingo era para a família estar na igreja e não apareceu ninguém, né? Então, às vezes as pessoas querem as bênçãos, né, e não corre atrás, né? Então eu não sei o que aconteceu depois, mas
o missionário já tinha alertado sobre isso, que as pessoas precisam buscar mais a Deus. Eu acho que qualquer pessoa que passa por uma situação dessa deve aconselhar a família a jejuar para limpar, né, o corpo, fortalecer o espírito realmente para que o inimigo não tenha poder, tá bom? A outra ocasião que me aconteceu, eu estava em casa, era à noite também, e uma pessoa, né, o cônjuge me ligou né, estava com o espírito ali, o cônjuge estava com o espírito maligno, né? Eu estranhei bastante, mas eu falei, eu tô indo para aí agora. Então, em pouco tempo eu cheguei na casa da pessoa e naquele momento eu comecei a conversar com o cônjuge, o que aconteceu, ele começou a explicar ali o que tinha acontecido, né, o que o espírito tinha falado, algumas coisas, e a pessoa que estava com o espírito só me olhava torto, né, e fazia alguns barulhos também, mas não falava nada audível não. Bom, nessa ocasião eu senti que eu deveria ungir a pessoa com óleo e dar uma bênção do sacerdócio. Ao ungir com óleo ali, quando eu terminei a bênção de unção, a pessoa começou a gritar de dor, né? Se remoer de dor ali. E eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, né? Eu esperei alguns minutos, pedi algumas coisas ali para a pessoa, para o cônjuge, ele me ajudou ali. E logo eu falei, olha, eu tenho que terminar a bênção, eu vou selar a unção e o Espírito vai embora. E assim foi, né? Eu selei a unção ali e terminei a bênção e o Espírito saiu da pessoa. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, tá bom? Porque quando o Espírito sai, né, como Jesus Cristo ensinou, ele fica vagando por aí, querendo achar um lugar para repousar. E não achando nenhum lugar, ele volta para a mesma casa ali. Se achar a pessoa vazia por dentro, né, como diz ali, a casa limpa e adornada, né, convidando o Espírito novamente a entrar, ele entra de novo. Então a pessoa tem que se encher do Espírito de Deus. Por isso é importante de ir para a igreja, jejuar, ler as Escrituras. Então qualquer pessoa que passa por uma experiência dessa, a pessoa tem que realmente se aproximar de Deus para que não possa ter essa influência maligna mais no seu corpo. Tá bom? Então a mensagem ficou bem grande aí, extensa, mas é essa mensagem que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.